Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. É um prazer imenso estar com você aqui e nós vamos fazer uma boa viagem sobre os Live Bytes. Vamos falar dos princípios do framework e algumas aplicações da sua, da sua interfaces e das suas classes e dos seus recursos, tá bom? Então, vamos viajar juntos. Eu me chamo Isaac Cavalcante e eu espero conduzir você nessa viagem e que venha valer muito a pena para você. Vamos lá? Uh, Passar aqui o meu slide. O que é o Live Bytes, né? O que é o Live Bytes? É uma framework nativa, ela é própria, ela não é um agregado, não é um componente instalado, ela é incorporada à IDE, ela faz parte da, daquilo que nós chamamos de ambiente de desenvolvimento do RadStudio. Existe desde o início da família XE e tem como objetivo fazer ligações entre objetos de forma simplificada, buscando facilitar a conversa entre os atores dos sistemas, dos softwares. Por exemplo, antigamente, antes de termos uma ferramenta de binds, como é o Live Binds, se eu quisesse comunicar um objeto cliente com um objeto nota fiscal, essas comunicações elas eram muito manuais. Elas eram fruto de muito desenvolvimento, de muita programação. E o Live Bytes vem para facilitar essa conversa entre os objetos, tá? De certa forma, o Live Bytes ele é uma implementação turbinada, muito mais robusta do que do padrão de projetos Observers. Então, se você gosta de design pattern, se você conhece o padrão Observer, o Live Bytes é uma implementação do Observer com muitos mais recursos, com muito mais poder, tá? Mas ele é uma implementação desse padrão de projeto. Então ele estabelece aquelas mesmas regras de um padrão Observer. Então, como essência do Live Binds, ele é a implementação desse projeto, é o que? Ele observa um determinado objeto e notifica quando ele sofre uma interação, uma alteração, alguma coisa. Você vai dizer assim para o Live Bytes, Live Bytes, eu quero observar o meu objeto cliente na propriedade CNPJ. Toda vez que esse objeto nessa propriedade sofrer uma intervenção, eu quero que você me notifique. E essa notificação automaticamente vai ser comunicada a algum outro objeto que vai tomar alguma ação. Essa é a natureza do framework, tá ok? Então, continuando aqui, pessoal. Como é que ele funciona? Bem, ele trabalha por meio de expressões relacionais. Então, tudo em LiveByte são expressões. Tá? Da forma mais simples possível, são expressões. Texto mesmo, expressão. Eu digo, olha, objeto tal, na propriedade tal, vai comunicar com o objeto tal na propriedade tal. Expressões, meramente e simplesmente expressões, tá? Que busca gerar um relacionamento entre os objetos e as propriedades. Então, um exemplo aqui, visual, lá no nosso bind visual, você tem esse exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenha um botão aqui, inserir, e eu tenho aqui um checkbox chamado ativar. Toda vez que eu acionar a propriedade checked do checkbox, fizer um check lá nele, eu estarei comunicando a propriedade enable do meu botão. Em outras palavras, se eu checar o meu checkbox, ele vai passar para cá a informação que true, porque essa propriedade do checkbox, a isChecked, ela recebe o valor true quando ele é checado. Quando eu desfaço o check, ele recebe o false. Então ele pega esse true ou false e passa aqui para o meu botão na propriedade enable. Faria com que o botão ficasse habilitado, desabilitado, habilitado, desabilitado, de acordo com o que estivesse no check. Então, essa conversa entre os dois, essa setinha aqui, ó, essa setinha é uma representação gráfica de uma
expressão, tá? Mas ela é uma representação gráfica só de uma expressão. No fundo, isso é uma expressão. Esse editorzinho do Byte Visual, ele nada mais é que um editor visual para você construir as expressões sem precisar estar codificando. Ele é muito bom, ele ajuda em muita coisa, mas logicamente, como ele é um editor visual, ele está limitado a alguns recursos que o editor tem. Não confunda as limitações do editor com as limitações do framework LiveByte. Então, assim, muita coisa que eu talvez não consiga fazer no editor visual, eu consigo fazer usando o LiveByte pelas suas bibliotecas, tá bom? Na codificação, tá? Beleza. Mas eu resolvo uma boa parte dos meus problemas usando o editorzinho visual. Então, essa expressão aqui, ela poderia muito bem ser escrita assim: binserir.enable receba o ativar.schecked. Se aqui for true, passo true. Se aqui for false, passo false. Perfeito? Então, isso é a mecânica, tá? É aqui que ele basicamente é isso. Só que isso te dá uma série de possibilidades, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, de forma simples, como é que isso funcionaria? Digamos que nós temos um objeto chamado tesoura. Aí eu vou pegar esse objeto tesoura, vou cadastrar ele para ser observado. Vou dizer, olha, eu quero que a partir de agora você observe o objeto tesoura. E eu vou atribuir um script object, ou seja, eu vou dar um apelido para este objeto. O meu objeto se chama tesoura, mas eu vou chamar ele de obj-tesoura ou o-tesoura dentro do meu script, dentro da minha relação, da construção da minha relação, da minha expressão relacional. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui fosse a minha expressão relacional. Eu não chamaria aqui na minha expressão relacional o meu binserir de binserir. Eu daria um outro nome. Posso chamar do mesmo nome? Posso chamar do mesmo nome, não tem problema. Mas você pode também dar um nome um pouco mais amigável, se quiser. Digamos, você pode chamar isso aqui ó, de inserir ou de botão. Por quê? Porque quando você monta uma expressão, você diz para o LiveByte, olha, o objeto binserir, ele vai ter o script object de outro nome. Eu vou dar um apelido para ele nas minhas expressões. Então, quando eu construir a minha expressão, eu dou um outro nome. Você vai entender isso daqui a pouquinho quando a gente chegar na prática. Então, a gente deu um nome para o nosso objeto tesoura, que doravante, tudo que a gente for construir com esse objeto dentro das expressões do LiveByte, nós vamos chamar não mais pelo nome do objeto real, mas pelo nome do script object que a gente vai dar, tá bom? Isso parece complicado, mas não é não. Vocês vão ver que é bem simples. Depois que eu definir qual é o objeto que eu quero observar, eu defino qual é a propriedade que eu quero que gere a notificação quando ela for alterada. Então, no meu objeto tesoura, eu quero que a propriedade cortou seja dispare uma notificação. Então, toda vez que eu chegar lá e dizer, olha, a tesoura cortou, notifica o meu observado. Então, eu estou observando o objeto tesoura e dizendo, mexeu na propriedade cortou, gere uma notificação para mim. É isso que eu faço. Então, a minha primeira coisa é definir meu objeto que será observado. No meu caso aqui, a tesoura. Eu estarei observando a tesoura, prestando atenção na propriedade cortou. Depois, eu vou definir qual é o objeto que recebe o resultado dessa notificação. Então, no meu caso aqui, o meu papel, objeto papel, ele vai ser avisado. Olha, a tesoura cortou. Avisa o papel que ele foi cortado? É isso que ele está falando aqui. Então, eu vou avisar o papel que ele vai ser cortado. E o papel é a mesma coisa. Eu vou atribuir um script object, um nome para ele também, e eu vou trabalhar nas expressões com este nome. E aí eu vou dizer qual propriedade do papel eu quero que seja notificada no momento em que a tesoura cortar. Aí eu vou dizer, olha, papel, seja
ou notificado, seja notificado que a propriedade cortou da tesoura foi acionada. Então, papel, tua propriedade cortado vai sofrer alteração. Então, ó, por fim, definimos a propriedade do objeto observador, ou seja, o papel está observando a tesoura todo o tempo. A tesoura cortou, o papel é avisado, olha, você foi cortado. Aí o papel vai dizer, então, diz que a partir de agora eu estou cortado. Essa é a lógica, compreenderam? Se a gente fosse mostrar isso aqui, ó, de uma forma um pouco mais gráfica, seria isso, a tesoura. Se tesoura cortou, verdade. Então o papel receberá cortado igual a verdade. Ou seja, tesoura cortou, papel cortou. Ok? Beleza. Isso em termos de codificação seria uma coisa até simples, é um if para lá, um if para cá. Mas se a gente conseguisse fazer isso sem if nenhum, imagine. E automático, um gerenciamento automático. Uma vez que eu implemento qualquer mudança do cortou da tesoura, o papel é acionado, ele é notificado. A propriedade cortada do papel, ela recebe uma alteração. Imagine, se eu fosse fazer isso num byte visual, seria mais ou menos essa a nossa diagramação. Eu teria o objeto tesoura com propriedade cortou, notificando o papel na propriedade cortado. Tudo bem? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Vamos para a prática? Vamos para a prática lá. Vamos para a prática. Então, vamos fechar aqui nossa apresentaçãozinha e vamos abrir aqui o nosso Delphi. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, vamos criar aqui uma classe chamada tesoura. Type tesoura igual a class. Não vou nem preocupar nesse momento com interface, nada. É bem didático aqui, né? É um exemplo didático. Então, aí eu vou lá criar uma property aqui, que vai ser a cortar, que ela é uma boolean. Cortar, que é um boolean. Beleza? Fechou. Vou agora criar um outro aqui, uma outra classe. Type papel, do tipo uma classe private public, e aqui eu vou ter uma property chamada cortado, também boolean, beleza? Então prontinho, já estou com as minhas duas classes prontas. Vou salvar aqui o nosso projetinho. Vamos salvar aqui, eu vou salvar por aqui mesmo, só para a gente saber. Então eu vou chamar isso aqui, vai ser não, vou fazer melhorzinho, vamos botar isso aqui aqui na pasta projeto, vamos lá em aulas, eu vou criar aqui exemplos LiveBind. Ok, aí eu vou criar aqui o exemplo do papel tesoura, e vou criar aqui duas pastinhas, uma model e uma view. Não vou seguir não vou seguir nada de padrão MVC, mas é só para organizar o projeto. Então, e aqui entidades. Então vamos lá, rapidinho. Papel tesoura.model.entidades. Esse aqui é quem? A unit 35. Esse aqui é o papel. Papel. Opa, papel. Beleza. Esse aqui vai ser a tesoura. E agora aqui vai ser a minha view, que eu tenho aqui. Vou chamar isso aqui de principal. Prontinho. E por fim o projeto. O projeto vai ser papel tesoura. Papel tesoura. Beleza. Vamos lá para nossa view. Aqui. Já estou com a nossa view. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer a minha view conhecer essas duas entidades, o papel e a tesoura. Né? Eu vou vir aqui e vou criar duas variáveis aqui. Opa, duas variáveis. A f tesoura. Vou chamar de tesoura mesmo só. Tesoura. Boolean. Não, quer saber? F tesoura mesmo, que aí eu vou mostrar uma coisinha. F papel. Vamos lá. Opa, T papel. Tá errado. E T tesoura, né?
Beleza. Tudo bem. Então aqui estão os nossos dois objetos. Ok, Ctrl F9, tudo certinho. Beleza. Na hora de eu criar o meu form, eu vou instanciar. ftesoura recebe ttesoura.create. fpapel recebe tpapel.create. Beleza. Certo. Nossa missão aqui é o seguinte: mudei a tesoura, quero que mude o papel, tá? Num processo normal, nós faríamos isso, não é? Text property aqui, text cortar, não é? E o outro aqui eu teria o text situação do papel. Situação do papel. Então aqui na situação do papel, o que eu tenho aqui, né? Um case para o meu papel, para o meu fpapel cortado. E aí eu vou ter aqui true e false. Então tá, se ele tiver cortado eu digo o que? Eu dou um show message falando papel cortado. O papel foi cortado. Né? Se eu estou no false, papel inteiro. Tá? Então é isso. Inteiro. Aqui na parte da gente, como é que faria isso aqui? Isso aqui, bem, a forma mais convencional seria essa aqui, né? ftesoura ponto cortar recebe ftesoura ponto cortar e aí eu pego fpapel cortado recebe ftesoura ponto cortar. Funciona? Funciona. Dessa forma funciona também, né? Aqui, ó. Deixa eu executar aqui, ó. Trazer para cá, ó. Situação do meu papel, tá inteiro. Ok? Cortei. Foi cortado. Ok, funciona, não é? Funciona. Agora, se a gente quisesse deixar isso aqui bem mais automatizado, e saindo dessa estrutura aqui, como é que a gente faria? Bem, aí entra o LiveBinds. Entra o LiveBinds como uma ferramenta, como um framework para a gente fazer essa conversa entre os objetos. Essa conversa aqui, ó, vai mudar. Como é que ela aconteceria? Ela acontece aqui, ó. Eu venho aqui no meu. Primeiro eu vou colocar algumas units aqui. Eu vou precisar de algumas units aqui para a gente poder conversar. Eu vou precisar aqui, ó, do system.binds.expression. Tá, vou precisar desse carinha aqui e vou precisar do system.binds.helper. Vamos lá, Delphi. Opa, escrevi errado. Helper. Beleza. Então tá aqui. Vou criar aqui uma expressão. fbinds.tbindsExpression. Isso aqui é uma expressão relacional que eu vou criar. TBindExpression. Tá? Uma expressão relacional. Vou criar a minha expressão relacional. Essa expressão vai ser responsável por tornar fazer a conversa entre os dois objetos. Então eu vou lá para o meu create e vou dizer o seguinte: quando eu criar meu formulário, já vou fazer isso acontecer. Como é que eu faço? Pego meu fbinds, vou pegar aqui meu fbinds, só um minutinho, certo?
Ok, vou pegar aqui o meu fbinds e vou criar ele. Então vamos lá, t binds .create manager bind. Aí começa, aqui é um calhamaço de parâmetros. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos dividir, ó. Começa dividido assim, ó. Qual é o meu objeto de entrada? Meu input. Lembra que eu falei? Lembra lá na nossa apresentação? Olha aqui, ó. A gente faz isso como? A gente faz aqui, ó. Ó, cadastrando o objeto a ser observado, né? Então, meu objeto de entrada. Qual é o meu objeto a ser observado? Aí eu vou lá. Meu objeto a ser observado está aqui, ó. Aí eu vou lá, abro um colchete, tbinds ponto create association, scope. Então eu vou criar agora um escopo de associação. É como se eu estivesse fazendo uma setinha, daquelas, puxando a setinha, tá? Aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, opa, cadê o meu, cadê a minha? Tá aqui, associate. Aí vamos lá, ó, agora vem objeto real. Qual é o objeto que eu quero observar? Ah, eu quero observar o ftesoura. Qual é o meu script object? Qual é o nome que eu quero dar? Ah, eu quero me referir nesse cara doravante como tesoura. Observe uma coisa. Escreveu tesoura assim, você vai ter que trabalhar com tesoura assim. Não dá para escrever assim e depois você querer trabalhar com tesoura assim. Não, não dá. É case sensitive, tá? Para ele reconhecer o script object é exatamente o nome que você está escrevendo, tá beleza? Então, ó, criei uma associação dizendo, ó, quero ver o objeto tesoura, ftesoura, mas a partir de agora eu quero nos scripts, o objeto do script seja tesoura. Eu estou dando um apelido para ele, tá bom? Aí, fechei o meu colchete daqui, beleza? Fechei o meu parênteses daqui, beleza? E fechei o meu colchete daqui, ó. Então, ó, fechei meu colchete daqui. Deixa eu até pra gente ganhar mais tela aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Se você se quiser, a gente até aumenta um pouquinho aqui a letra. Então vamos lá, ó. Aí fechei o meu colchete daqui. Então beleza, fechei a minha primeira parte. Dou uma vírgula. Aí agora eu vou dizer o seguinte, qual é a segunda coisa que eu tenho que ver? Olha lá a nossa apresentação. Segunda coisa, ó, eu tenho que definir qual a propriedade desse objeto irá gerar uma notificação de alteração, ou seja, qual propriedade eu quero que me notifique quando ela for alterada. Aí, ó, é aqui, ó. Aí eu vou dizer isso aqui. Aí eu vou abrir, ó. E aqui eu vou montar minha expressão. Agora é texto, ó. Abrir um parênteses, as aspas, agora é texto. Como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou usar o nomezinho que eu dei, ó. Tesoura, ponto. Qual é a propriedade? Cortar. Não é isso? Não é essa propriedade do nosso da tesoura que a gente quer observar, ó. Aqui, ó, é o cortar, ó. Toda vez que o cortar for alterado, beleza. Então, show de bola. Fiz uma vírgulazinha. Agora eu vou dizer o meu observador. Aqui é o objeto observado. E agora eu vou dizer o meu observador. Meu output. Minha saída. Beleza? Mesma coisa. Posso copiar isso aqui de cima para cá. Ó, ó, tranquilo. Copio aqui de cima para cá. E aí eu vou dizer, ó, em vez de CF tesoura, eu estou agora, quem está observando é o papel. Então, ó, papel, que eu vou chamar de papel, e ele vai notificar quem? O papel na propriedade cortado. Não é isso? Alterei o tesoura.cortar foi alterado, o papel cortado recebe a informação. Ou seja, se aqui estiver true, vai vir true para cá. Se aqui estiver false, vai vir false para cá. Tá bom? Beleza. Só para a gente ver, o cortado é isso mesmo, tá tranquilo. E agora a gente vai colocar aqui new e new. Por quê? O que são essas duas outras
esses dois parâmetros. Um é para a gente definir quem é o manager, quem é o gerenciador desse nosso objeto, dessa nossa relação, tá? Mais ou menos quando você tem aquela figura da bind list, ela é uma gerenciadora, tá? Aqui eu não vou fazer isso, então pronto, acaba aqui. A nossa expressão acabou aqui, prontinho. Doravante, só para ver aqui, eu não preciso mais disso aqui. Então, deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu salvar e dar um Ctrl F9 aqui. Ctrl F9, beleza. Então, isso aqui já garante que as mudanças acontecem. Então, o que vai faltar? Mudei aqui o meu objeto. Beleza, eu só preciso agora o que? Notificar. Notificar a minha lista que houve uma alteração na minha propriedade. Então, como é que a gente faz isso? É só chamar esse método tbinds.notify, dizer quem é que está notificando, que é o ftesoura, o objeto, e a propriedade notificada é o cortar. Acabou. Isso aqui fez a relação entre os nossos objetos. Vamos ver? Vamos ver, será que deu certo? Eu acho que deu, vamos ver. Então, compilando. E aí vamos pegar aqui nossa telinha aqui, traz para cá, tá aqui, ó. Situação do papel, tá inteiro. Cortei. O papel foi cortado. Ó, o papel foi cortado. Opa, vou mudar de novo. Agora, ó, não cortei mais. O papel tá inteiro. E aí, pronto. Show de bola, né? Show de bola. Você conseguiu fazer essa mágica, né? Vamos dizer assim. Você pegou o seu objeto, jogou na lista de observados e disse quem é que está observando este objeto. Beleza? Então tá aí, pessoal. Espero que tenha sido bacana para vocês isso aí. Aí nós vamos evoluir esses exemplos ainda numa próxima aula, tá ok? Tá? Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula. Tá? Obrigado, valeu, até mais.